Estão preparados para essa noite receber uma palavra de Deus? Diga amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu creio que Deus ele tem nos reservado uma mensagem muito especial nessa noite. Ele quer falar aos nossos corações, mas é necessário que nós tenhamos o nosso coração aberto para ouvir, receber aquilo que Deus tem para falar. Porque muitas vezes Deus quer falar conosco, mas o nosso coração está tão enrijecido que não conseguimos entender ou compreender aquilo que Deus está falando. Deus sempre fala conosco em detalhes. São nos detalhes que eu tenho visto a glória de Deus. A Bíblia diz que lá no livro de Êxodo, quando Deus ele tirou o povo da terra do Egito para ir para a terra que mana leite e mel, a terra prometida, aconteceu algo extraordinário. O povo começou a reclamar porque eles queriam pão, e Deus mandava algo todos os dias que chamava maná. Quando já ouviram falar do maná, diga amém. E o que significa maná? Maná tem o significado de o que é isto? Maná não tem uma definição, maná não tem uma palavra que defina o que é maná. O que é isso? Maná é algo que descia do céu todos os dias. O povo recolhia e tinha o prazer de comer daquilo que Deus dava a eles. Maná é uma porção diária, maná é algo que Deus dá sempre dentro do necessário. Deus falava ainda, não é para guardar, não é para deixar guardado, é para pegar o maná, comer, no outro dia o maná vai vir de novo. Isso mostra o cuidado de Deus, e às vezes nós não compreendemos o cuidado, às vezes nós não entendemos o cuidado de Deus. Se eu disser para você que Deus cuida de você, você vai dizer assim, Ele cuida de mim, cuida, mas por que eu passo por tantas necessidades? Aquilo que você entende como necessidade, Deus entende como processo. Aquilo que você entende como necessidade, eu já comecei a ministrar, então preciso que vocês estejam bem atentos, né, ao que Deus vai falar, ao que Deus está falando. E aos irmãos que em casa me assistem, nossos cultos têm sido ao vivo no YouTube. Pensa você que não, tem irmão que assiste, resiste, assiste de novo e vai assistindo. E sempre é bom. Então vamos lá. Aquilo que você entende como necessidade, Deus entende como processo. Porque nem sempre... Vou voltar a falar, que é importante o que eu estou dizendo. Amém? Preste bem atenção. Vamos voltar um pouquinho. Deus mandava uma porção diária que chamava maná. Maná significa o que é isso? Não tem uma definição certa do que é maná. Não tem como se definir. Mas era uma porção diária que Deus mandava. O que acontece é que o povo murmurava para Deus porque o povo reclamava, eles queriam pão e Deus mandou o maná. O maná, porção diária. Deus não mandava guardar, Deus não mandava armazenar, porque todo dia aquela porção vinha. E o nosso problema é que nós nunca nos contentamos com a porção que Deus manda, nós sempre queremos mais, porque nós entendemos que o que nós precisamos é uma necessidade, e aquilo que você enxerga como necessidade, Deus vê como processo. Você acha que é uma necessidade, irmã Adriana, mas Deus entende que é processo. Não é necessidade, é processo. E processo é uma coisa que muitas vezes eles vêm sobre a nossa vida, não é para nos atormentar e nem para nos deixar quebrados ou feridos, mas é exatamente para nos curar. Quantos querem ser transformados? Diga glória a Deus. Então, eu quero ministrar sobre 4 processos que Deus usa para transformar um homem. 4 processos que Deus usa para transformar um homem. Quantos querem ser transformados? Diga amém. Ok. Então vamos lá. Eu quero que você abra comigo no livro de Abacuque.
Eu poderia citar todo, eu vou falar sobre cada capítulo, provavelmente aqui, mas vamos pelo primeiro, capítulo 1, verso 2, Abacuque, capítulo 1, verso 2. Para o crente chegar ao nível de uma fé madura, uma fé moldada, uma fé transformada, né? Lembra daquela canção que hoje pouco se canta, mas que muito cantamos lá na década de 90, né? 90, 2000, que fala: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Essa fé provada é uma fé madura, uma fé que recebeu um amadurecimento. Então, se você chegar assim para o pastor Dala, se você chegar para mim, que há tantos anos, eu vou citar nós dois, mas tem tantos aqui, se você chegar e falar assim: olha, mas e a luta é grande, mesmo assim você suporta, nós temos uma fé amadurecida, porque nós já vimos tantas coisas, né? Tantas situações da nossa vida, que nós não vamos parar por causa de uma coisinha ou outra, por causa que hoje não tem o que comer, não tem o que vestir, não tem o que beber. Não é isso que nos vai fazer parar. É claro que isso muito afeta a nossa vida. Nós sentimos quando há uma necessidade que para nós é extremamente importante, mas para Deus é um processo. É igual quando você olha o povo saindo da terra do Egito, e eles estão indo e fala: não tem água, e Deus fala assim: mas vocês vão continuar reclamando? Não, mas a água, não tem água, não tem água. E quando eles se deparam uma água, e eles falam assim: olha ali a água, e eles vão beber, a água é amarga, e aquela água tem que ser transformada. Mesmo depois da água transformada, aquele lugar que era um lugar que era para se chamar Refridim, né? Significa lugar de refrigério, passa a se chamar Meribá, Massá Meribá, que significa lugar de lamento, de amargura, de reclamações. A nossa vida, ela é movida por reclamações. Nós reclamamos do tempo, nós reclamamos da chuva, nós reclamamos da comida, nós reclamamos de tudo. Nós nunca aprendemos a dar graças a Deus por aquilo que Ele faz na nossa vida, né? Nós nunca aprendemos a bendizer ao Senhor, né? Ai, furou o pneu do carro, tá vendo? Chuta o carro. E talvez aquele que furou o pneu foi um livramento de um acidente que Deus te deu, foi um livramento, a mão de Deus agir na sua vida, mas você não consegue entender, porque nós temos um processo que passamos, e esse processo é um processo que todos aqui já passaram, ou talvez estão passando, que chama o processo do questionamento. Processo do questionamento é quando você olha para a situação e não entende, porque você só enxerga o silêncio de Deus. Você olha e fala assim: mas por que isso está acontecendo comigo? Você não entende o que é o silêncio de Deus, porque o silêncio de Deus não se explica, né? O silêncio de Deus não tem como falar o que é o silêncio de Deus. Mas se nós depararmos com a palavra de Deus, nós vamos entender que Deus trabalha para aquele que nele espera, confia, descansa. Então, é sobre o processo do questionamento. Em Abacuque capítulo 1, verso 2 fala: até quando, Senhor? Quem aqui já não orou assim? Até quando, Senhor? Até quando eu vou passar por essa prova? Até quando eu vou passar por essa luta? Até quando os meus credores vão querer levar os meus filhos? Até quando essa guerra vai continuar? Até quando essa pessoa vai se levantar contra mim? Até quando? Até quando? Até quando? Olhe para quem está do teu lado, diga: você tem perguntado até quando? E Deus quer te responder. Eu preciso que você faça bastante vídeos hoje. Eu quero que você faça, por favor. Que essa mensagem é uma mensagem revelada de Deus. Não perca nada dessa mensagem hoje. Eu queria que você não perdesse nada desta mensagem. Eu estava sentado numa mesa hoje quando o Senhor falou comigo e eu preparei essa mensagem. Foi tão assim glorioso quando eu ouvi a voz de Deus e o Senhor falando comigo sobre Abacuque. O Senhor disse: Abacuque. E quando você lembra de Abacuque, a primeira coisa que você lembra é só aquilo, né? Ainda que a figueira não floresça, a primeira coisa que você vai lembrar, né?
Mas Abacuque não significa só isso. Abacuque também significa questionamento. Quantos de vocês têm questionado e perguntado para Deus: Deus, por que eu estou passando, irmãos? Por favor, não vai perder. Deus está falando. Até quando, Senhor? Até quando trabalhei eu e tu, olha só, e tu não me escutarás? Quem aqui não ora e fala: Deus não me ouve? Lembra de uma mensagem que eu preguei aqui faz pouco tempo, sobre Elisama, Eliada e Elifelete? Deus ouve, Deus vê e Deus responde. Elisama, Eliada e Elifelete, 3 filhos de Davi. Até quando, Senhor? Até quando eu oro e o Senhor não me responde? Até quando eu grito e o que eu enxergo é violência? O Senhor não me salvará? Olha essa injustiça, olha esta corrupção, olha este pecado. Deus, por que o Senhor não faz nada para mim? Por que o Senhor não muda a minha vida assim, ó? O Senhor não é um Deus todo-poderoso que pode mudar todas as coisas? Eu aprendi desde criança que o Senhor é um Deus que faz, um Deus que realiza, um Deus que se manifesta. Mas o que eu estou enxergando é só violência. Todo mundo é contra mim. Ninguém me respeita, ninguém olha para mim, ninguém se importa comigo. E Deus está dizendo para você nessa noite: Ele é um Deus que se importa com o seu problema. Não, irmão, eu vou profetizar uma coisa aqui agora só para quem crê. Todo reino espiritual, pastor, o senhor não pode falar assim. Eu posso, que eu tenho crédito e eu posso. Todo reino espiritual parou agora para Deus mudar a história da sua vida. A história vai mudar. Chega de viver lamento, porque a glória de Deus, ela vai se manifestar sobre a sua vida. Mas você está vivendo a fase, qual é a fase? A fase do até quando, Senhor? Até quando eu vou orar e essa pessoa não é transformada? Esse homem, essa mulher, esse filho, esta filha, este trabalho, este gerente, esta minha vida, que não muda. A sua vida, ela não muda, não é porque Deus se ausentou em fazer aquilo que tem que ser feito. É que o primeiro processo da mudança é você entender os processos da sua vida e de que não depende mais de Deus, agora está dependendo de você. Para dessa história se Deus quiser. Para com essa história se Deus pode. Lembra daquele homem? Podes curar? Se posso, tudo é possível ao que crê. Eu creio, então seja curado. A história da sua vida, ela pode mudar facilmente. Se nós aprendermos a fazer, eu gosto de pregar muito em tópicos, em processos também, em tópicos, tópico 1, tópico 2, é uma mensagem que eu gosto de pregar, durante todo o meu ministério, são 25 anos, eu preguei muito assim. Então, se nós entendemos os processos da nossa vida, há muita coisa, há muitas histórias, que foram mal escritas, por mim e por você, e não por Deus, elas podem ser reescritas novamente. Sabe por quê? Porque há momentos que Deus permite. Eu disse que há momentos que Deus permite. Deus permite perguntas. Até quando, Senhor? Mas não para acabar comigo e com você. Deus permite perguntas. Até quando, Senhor? Para amadurecer a fé que está dentro de você. Escute bem. Eu tenho um filho de 1 ano, que agora começou a andar. O André está andando. Se eu quiser ficar apoiando ele o tempo inteiro, ele não vai andar. Então eu tenho que deixar ele andar. É isso que Deus está fazendo com você. Você quer um apoio quando Deus quer fazer você andar.
Deus quer um apoio quando Deus quer que você caminhe, quando Deus quer que você tenha a sua iniciativa de mudar essa história. Nem sempre a gente entende o processo. Olhe para quem está do teu lado e pergunta: você tem entendido o processo? Ele vai falar: não, estou entendendo. Processos não são para ser entendidos. Tem gente cansado de esperar. Quem aqui já falou assim: eu estou cansado de esperar. Tem gente sem entender o agir de Deus. Eu não estou entendendo o que Deus quer. E tem gente aqui que está perguntando: até quando, o Senhor? O Senhor falou: hoje é o último dia. Hoje é o dia da resposta. Você estava quase voltando atrás, mas o Senhor falou assim: não, vamos para frente. Porque eu tenho uma palavra para você. Quer receber? Deus não perdeu o controle da sua vida, da sua história. Vou repetir: Deus não perdeu o controle da sua vida, o controle da sua história. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Então nós temos o primeiro processo, que chama processo do questionamento. Vamos para o segundo processo? Bora! O segundo processo chama processo da espera. Capítulo 2, verso 1. Capítulo 2, verso 1. Sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei. Em outra tradução fala: por-me-ei na minha torre de vigia. Eu vou estar à espera, eu vou estar vigiando. Eu vou estar pronto para ver o que falará a mim, o que eu responderei quando eu for repreendido. Olha Abacuque dizendo: olha, eu a partir de agora, eu saio do processo do questionamento e me coloco no processo da espera. Irmão, a espera não é congelamento. A espera não é congelamento. Não significa que Deus congelou o tempo, congelou uma situação para fazer o que Ele vai fazer. A espera significa que Deus está preparando o que Ele te prometeu. É como um bolo que você coloca no forno. Eu me lembrei de ontem. Ontem eu cheguei em casa e falei para minha esposa: hoje eu quero fazer aquela torta que nós gostamos de comer. E fiz e comi, estava uma delícia, uma coisa tremenda. Olha o pessoal do YouTube vendo tudo vocês fazendo essa feiura. Que vergonha. Tá vendo, bispo, que feiura que eles fazem? Só pensa no estômago, né, bispo? E eu fiz e ficou uma torta gostosa. Irmãos, tem que ver uma coisa extraordinária. Mas para a torta ficar pronta, eu tive que esperar o fogo assar. Eu tive que esperar o frango cozinhar. Eu tive que esperar o processo. Irmão, olha o que eu vou dizer para você: Deus não te abandonou. Não, acho que você não entendeu. Primeiro você está no processo do questionamento: Senhor, até quando? Agora você entra no processo da espera, dizendo: eu vou me colocar numa torre de vigia à espera. E Deus está dizendo para você assim: olha, eu não te deixei, eu não te abandonei, eu não abri mão da sua vida. Dentro de um pouquinho de tempo, a história vai mudar. Irmão, Deus não te chamou para viver essa vida de sofrimento, não. Não, Deus não te chamou. Sabe o que o diabo fez? O diabo tirou a sua coragem, tirou a sua ousadia, fez você um camarada frouxo, que se esconde, que tem medo, que não vai para cima. Mas e se não der certo? Irmão, deixa eu falar uma coisa para você: com Deus não existe, bota na sua cabeça, não dar certo. Não, quantas coisas eu fiz e não deu certo. Só deixa eu fazer uma pergunta: Deus estava no controle ou você achou que Ele estava? Sabe por quê?
Porque às vezes, nós queremos e achamos que Deus está no controle, mas na primeira oportunidade a gente coloca a mão no volante e fala, não, Deus, faz o que eu quero. O problema não está em Deus. Olhe para mim, o problema não está em Deus. Olha que palavra para a sua vida. Preste atenção. Quem não sabe esperar, perde promessas. Vou repetir isso aqui, porque eu acho que tem pessoas aqui que precisam ouvir isso. Deus não se esqueceu de você. Quem não sabe esperar, perde promessas. Deus prometeu, mas você não soube esperar. Você quis fazer do seu jeito. Você falou, não, eu estou desesperado. Eu tô pastor, eu tô no desespero. Olha pastor, eu estou numa situação, o senhor não sabe o que eu estou vivendo. Mesmo em meio ao auge, ao mais alto do desespero de Abacuque, ele falou, eu vou me colocar na torre de vigia e vou esperar. Querido, não muda nada você esperar. Na sua vida é só você esperar. Muda no reino, porque Deus vai fazer. Mas para vocês, não, se eu esperar, o negócio não vai dar certo. Se Deus está no controle, se Deus está operando, Ele é Deus que vai realizar o milagre. A torre, ela representa uma oração, ela representa a vigilância, ela representa intimidade. Sabe que você não está entendendo que Deus quer ter prioridade na sua vida? E Ele quer ter intimidade com você. Escuta, esperar significa estar na dependência de Deus. Uns confiam em carros, olha só, Salmo 20, verso 7. Uns confiam em carros, outros porém em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Quem é que você está confiando, meu irmão? Onde está a sua confiança? Não, olha, porque o problema, olha... Escuta, você não aprendeu que Deus trabalha no silêncio? Quando Deus fica em silêncio, não é isso que diz a música? É porque Ele está o quê? A palavra de Deus diz que Deus trabalha no silêncio. É no silêncio que você vai ver a glória de Deus. Enquanto você pensa que nada está acontecendo na sua vida, esse é o seu pensamento. Eu até respeito você pensar assim, porque é um pensamento medíocre. Enquanto você pensa que nada está acontecendo na sua vida, o céu está movendo em seu favor. Escuta, porque o céu, ele move independente da sua fé. Porque se existe uma coisa que Deus não negocia, a sua palavra, Ele diz, a minha palavra não voltará para mim vazia, mas ela vai acontecer, se manifestar, realizar, conforme ela foi enviada. Então, para de se desesperar, aceita o processo da espera, deixa Deus fazer, deixa Deus realizar, deixa Deus mudar a história da sua vida. Mas sabe qual é o seu problema? Você não entende o que é o elo da prioridade. Senta ali, eu já te chamo. Você não entende o que é o elo da intimidade. Você chegou num ponto da sua vida que você acha que para você não tem mais jeito. Acabou. Olhe para mim. Olhe para cá. Ninguém acredita em você. Ninguém acredita na sua mudança. Nem você mesmo acredita. O grande problema é que você mesmo não está acreditando. Você mesmo está dizendo assim, eu acho que é coisa da minha cabeça. Eu acho que Deus não tem isso para mim não. Eu acho que eu nasci para sofrer. Sabe aquela música que nós cantávamos há uns anos atrás?
em 2000, nasci para vencer, vou acreditar. Não, você está cantando, não nasci para sofrer. A sua música, o seu elo de adoração tem sido em torno de lamentação. Muitas vezes é por isso que Deus não age na sua vida. Escute, olhe para mim. O que está acontecendo com você é que você está num processo de questionamento, num processo de espera, e você não está entendendo o que Deus quer. A sua percepção, ela está tão ruim, tão difícil, que você não está enxergando aquilo que Deus quer. As pessoas, quando chegam na igreja, elas chegam querendo um Deus que muda a vida delas, como num passo de mágica. E eu vou lhe dizer uma coisa, não significa que Deus não tenha o poder de fazer isso, tá? Ele pode fazer. Ele pode sim fazer assim com a sua vida. O que não pode é Deus fazer assim, sem tratar de você primeiro. Porque todo aquele que não é tratado, a tendência é ele voltar a querer comer com os porcos lá atrás novamente. O grande problema da sua vida, escute o que eu estou dizendo, mas muito importante mesmo. O grande problema da sua vida, não está na realização do seu sonho, não está na mudança de plano de Deus para você, não está no êxito daquilo que você quer, mas está no processo. Deus está fazendo na sua vida de uma forma que você não volte atrás, nunca mais. Deus não quer que você volte do primeiro estágio, Deus quer que você vá adiante. Então, do processo do questionamento para o processo da espera, existe o processo da visão. E o processo da visão está em Abacuque capítulo 2, do verso de número 2. Olha só, Deus responde a Abacuque e entrega uma visão profética. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão. O que? Torna-a bem legível sobre as tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Próximo. Porque a visão é ainda para um tempo determinado, mas se apressa para o fim, não enganará, não tardará, espera, porque certamente virá e não tardará. Não é possível que você não entendeu ainda. Não é possível, você não entendeu. Deus está dizendo assim, eu não menti para você, eu não te iludi com promessas falsas, eu não fui leviano com a sua vida, com você. Eu não menti quando eu disse para você que eu ia te abençoar, que eu ia te honrar, mas apóstolo, então por que não está acontecendo? Porque é o processo. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Quem crê que Deus habita no meio dos louvores? Espólio da mensagem de domingo. Deus habita no meio dos louvores. Deus habita no meio dos louvores. Mas a resposta dele só vem no meio do sacrifício. Ninguém aqui vai dizer assim, ó, eu louvei e aconteceu. Não vai. Você vai dizer, ó, eu louvei, a presença de Deus veio, eu louvei, eu senti Deus, eu estava louvando e de repente o Espírito Santo veio. Quem vai dizer, ó, eu louvei e Deus materializou o negócio. Sabe por quê, irmão? Agora fica a internet aí e eu não estou nem aí. Deixa eles pensar o que quiser. Eu creio no Deus que é comigo. Deus habita no meio dos louvores, mas a resposta é por meio de sacrifício. Não é à toa que a Bíblia diz sacrifício de louvor. Aí muda. E o que é o sacrifício? O sacrifício vai além de uma boca que canta.
O sacrifício vai além de uma boca que profere palavras de adoração. Que isso, pastor? Deixa eu te falar uma coisa. Se Deus precisasse do meu e do seu louvor, Ele mandaria os anjos se calar, que estavam dizendo santo, santo, santo. Tem noção que é um coral de anjos dizendo santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Santos. Irmão, para quem tem um coral desse, acha que Deus precisaria ouvir a minha voz da cola rachada? Gritando? Pastor, mas então, o que é que chama a atenção de Deus? É o sacrifício. Por isso que aquela pessoa que luta, que vai para frente, que acredita, que briga, que guerreia, ele alcança. Deus se agrada. Aí eu comecei um negócio. Na primeira luta eu já abandonei, larguei mão, falei, não quero saber mais disso. Sabe por que você disse isso? Porque você não deu sacrifício para o negócio. E todas as vezes que você bota o seu sangue no negócio, o seu sangue clama por justiça. Irmão, eu queria que a minha, eu gostaria que a sua mente fosse igual a minha agora, abrisse assim, entendesse o que eu estou falando. Porque se eu recebi esses dias da parte de Deus na minha vida, eu e Deus, sozinho, no meu particular, quem recebe a visão, ele suporta o processo. Porque quando Deus ele mostra o propósito, a caminhada ganha outro sentido. Deu para você entender? Deixa eu falar uma coisa para você. José teve um sonho. Eu preguei isso aqui. Deus deu o sonho, mas Deus não mostrou o trajeto, o processo, o caminho. Deus só mostrou o sonho. O dia que José estava lá na cova, os seus irmãos lá pensando o que ia fazer com ele, para muitos era o fim de José, mas para José, olhe para mim, por favor, olhe para mim porque a palavra é profética. Mas dentro de José gritava assim: não é o fim, porque o sonho ainda não aconteceu. Escuta, não importa se te lançaram numa cova, não importa se fecharam o seu caminho, se levantaram contra você, se fizeram uma macumba, uma feitiçaria, se fizeram o que for, não é o fim, não acabou. Lembra? Não acabou, mas essa você sabe, né? Espalharam por aí, né? Não acabou. Você está falando, não, acho que agora é meu fim. Ó vida, ó céu. E o Senhor fala assim, calma aí. Pastor, eu estou com um problema sério. Qual é? É uma enfermidade. Ele vai além da medicina. Quando Ele estende a sua mão, quando já não tem saída, quando a morte vence a vida, Ele ainda tem a solução. Não. Pastor, e as promessas? Deus de aliança, Deus, lembra? De promessa, Deus que não é homem pra mentir, Ele não mente. O que Ele falou, Ele vai fazer. O que Ele disse vai acontecer. Deus vai mudar a sua história. Deus vai te transformar. Ei, irmão, olhe para mim. Deus vai mudar a sua história. Mas está difícil. Pastor, está difícil. Está difícil. O que o senhor tem para dizer para mim? Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Quando a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Pastor, mas o senhor não tem noção. O caminho está fechado, não há ferrolhos
nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa, o quê? Que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crê. Pastor, mas olha, pastor, a minha vida, olha, pastor, eu até esses dias eu estava pecando. Nenhuma condenação para quem está em ti, Jesus, cujas vidas cobertas está pelo sangue que verteu na cruz. É isso, você tem que crer, você tem que acreditar no Deus que muda a sua história. Hoje eu estava em casa com os meus filhos e Deus usou a minha filha Laís hoje lá, falando comigo de forma poderosa. Ela começou assim, cantando uma música que a gente canta aqui. Quão grande é o meu... E ela com o violino assim, ó. Cantarei quão grande é meu Deus. Daqui a pouco ela falou, pai, não é essa que eu quero não. Qual você quer? Eu quero aquela que quebra o jugo. Quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte. Nós cantamos umas 5, 6, 10 vezes essa música que ela pediu. Oh, que tremenda graça. Deus está dizendo assim, o jugo foi quebrado, meu irmão. A sua história já foi transformada. Você tem que crer no poder da visão, naquilo que Deus disse. Não viva uma vida sem direção. Não viva. Não caminhe só por aquilo que você está vendo. Caminhe com a certeza, com a convicção de que Deus libera para você. Eu vou encerrar a mensagem. E a Marcinha vai adorar. Quarto e último processo é o processo da adoração. Capítulo 3, versos 17 e 18. Aí a mensagem que vocês cansaram de ouvir de Abacuque. Agora você entende por que Abacuque disse isso. Agora você vai entender o verdadeiro significado desse verso. Talvez você já deve ter visto tanto isso. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da manhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Vai lá, próximo. Porque, verso 18 agora. Todavia, o quê? Vocês cantam isso, quer ver? Ainda que a e não haja fruto, e o produto da oliveira, toda é bonito que tá isso, né? Olha que coisa linda. Então por que na primeira dificuldade você já está murmurando, meu irmão? Na primeira oportunidade você volta lá para o primeiro item, questionamento. Será que é de Deus mesmo? Será que Deus falou isso mesmo? Para Abacuque, ao redor nada tinha mudado. Não havia fruto, não havia alimento, não havia resposta visível. Não havia. Mas Abacuque mudou tudo isso dentro dele. Não pode Deus mudar o que está fora, se não mudar primeiro o que está dentro. Eu vou repetir. Não pode Deus mudar o que está fora, se não mudar o que está dentro. Se mudar o que está dentro, as coisas mudam. Se mudar o que está dentro, a glória de Deus se manifesta. Um crente maduro, a maior maturidade espiritual é você entender o que é adorar. Adorar antes do milagre acontecer. Adorar antes de ver qualquer coisa, não dependendo da circunstância, não dependendo, quebrou, então eu vou murmurar, eu vou xingar, eu vou blasfemar contra Deus. Está vendo Deus? Deus para agir, Ele não depende do ambiente, Ele não depende do resultado.
Irmão, Deus não é aquele que para fazer com que você vença, tem que entrar quando estiver 0-0 o jogo. Talvez você deve estar 3-4 aí contra você, mas a palavra liberada de Deus para a sua vida é: ainda haverá uma reviravolta. Deus vai mudar a tua sorte, e a glória de Deus vai se manifestar sobre a sua vida. Você precisa permitir Deus fazer. Estava conversando com o Luan, acho que foi ontem. Ele estava falando para mim que estava apertado, estava na luta, né, mano? Eu fui e respondi ele: tá bom só. Ele: nossa. Antigamente o pastor falava: não, vai dar tudo certo. Eu falei: Luan, vai dar tudo certo. Deus já abriu as... Abriu, Luan? Abriu? Abriu. Abriu porque eu falei? Ou abriu porque já estava programado em Deus? Mas o peso da sua palavra, mas e a palavra de Deus já foi liberada. Sabe qual é a situação? É que você tem que ouvir a minha voz para você entender que a palavra já foi liberada. Você ouviu, daí você pegou, você confiou em tudo aquilo, de todo o seu coração. Aconteceu. Só que você não precisa ouvir de mim aquilo que Deus já falou para você, meu irmão. Talvez você está sofrendo por uma situação à toa. Talvez, sabe o que está acontecendo? Você ainda está vivendo o questionamento. O livro de Abacuque começa questionando e termina adorando. Ele começa no questionamento, porque os processos, porque Deus não faz, porque Deus não realiza. Até quando o Senhor? E há 4 coisas aqui que eu anotei que eu quero falar com você. A primeira é: o questionamento serve para revelar quem Deus é e quem nós somos diante dele. A espera, ela vem para amadurecer. A visão, ela direciona. E a adoração, ela fortalece. Então eu vou repetir. O questionamento vem para revelar quem nós somos e quem Deus é. A espera nos amadurece. A visão, ela direciona. E a adoração é para fortalecer aquilo que Deus falou a nosso respeito. Eu quero dizer uma coisa com toda a convicção para você. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, mas você acaba de receber uma palavra revelada da parte de Deus. Lembra do que Deus falou nesta noite? Questionamento, espera, visão e adoração. Quando você entende, a história da sua vida muda. Deus é poderoso para mudar toda e qualquer situação, mas a primeira coisa que Deus quer mudar é você por dentro. Quantos querem ser transformados? Diga amém.